Olá pessoal, vamos falar do nosso vídeo 8, da nossa aula 1. Esse vídeo 8 deve ser o nosso último vídeo e vamos estar falando agora baseado na seção 3.2, que tem como tema o que é o modelo axiomático. Bem, vamos observar essas duas definições para que a gente entenda o que é um modelo axiomático. A primeira é a definição de triângulo isósceles, a segunda é a definição de triângulos. Veja essas palavras que eu destaquei em azul. Observe que a definição 1 precisou da definição 2, ou seja, para definir triângulo isósceles eu preciso primeiro definir o que é um triângulo. E por sua vez a definição 2 depende de vários conceitos, como o conceito de lados, de pontos, de segmentos de reta e consequentemente do conceito de reta também. Então, o que acontece aí, a gente observa que procedendo dessa forma, para você definir algo, você precisa de uma definição anterior. Então a gente vai fazendo uma sequência descendente de definições e assim a gente entra num ciclo que pode ser infinito, ou teremos que aceitar algum conceito sem definição. Isso nos lembra, por exemplo, o conceito de conjuntos, que depende do conceito de elementos e depende do conceito de coleções. Então, em algum momento você tem que parar de tentar explicar o que é algum conceito e aceitar que é um conceito intuitivo, um conceito aceito pelo senso comum. Isso que acontece com definições também acontece com resultados matemáticos. Então, da mesma forma, para demonstrar um resultado matemático, muitas vezes precisamos de resultados já demonstrados anteriormente, que por sua vez vai precisar de resultados anteriores. Então, da mesma forma que para definir algo a gente vai precisar de conceitos previamente definidos e vai acabar esbarrando em conceitos que vão ter que ser aceitos intuitivamente, para poder estabelecer uma sequência de resultados matemáticos, a gente também precisa de resultados já previamente demonstrados. E aí precisará de outros resultados previamente demonstrados. Bem, um resultado vai chamar o outro, mas isso pode se tornar um ciclo infinito. Ou então a gente vai ter que aceitar em algum momento algum resultado como algo que não precisa de demonstração. Esses resultados aceitos sem demonstração são justamente o que a gente chama atualmente de axiomas ou postulados. Eu disse atualmente porque antigamente axiomas era uma palavra usada só quando o resultado era bem geral. No nosso livro-texto ele exemplifica isso dizendo, por exemplo, a afirmação do tipo se duas coisas são iguais a uma terceira coisa, então elas são iguais entre si. Veja que é uma afirmação bem geral. Já um postulado tem que se referenciar a objetos mais concretos, como por exemplo, dados dois pontos, por eles passam uma única reta. Então são objetos mais concretos. Então a palavra axiomas era usada para afirmações mais gerais e a palavra postulados para objetos mais concretos. Mas hoje em dia a gente considera como sinônimos axiomas ou postulados. A gente não faz mais diferença entre essas duas palavras. Construir uma teoria a partir de um conjunto de axiomas é dito construir um modelo matemático. Então, um modelo matemático é justamente isso. É um conjunto de axiomas que a gente estabelece para poder construir uma teoria. Existem alguns conjuntos de axiomas que são famosos e que estão ligados a teorias muito importantes. Então, por exemplo, os axiomas de Peano são essas 5 afirmações aqui. 0 é um número, se A é um número, o sucessor de A é um número. 0 não é um sucessor de nenhum número. Dois números cujos sucessores são iguais, são eles próprios iguais. Se um conjunto N de números contém o 0 e também o sucessor de todo número de N, então todo número está em N. Esses 5 axiomas são os axiomas da construção do conjunto dos números naturais. Inclusive esse último axioma aqui é justamente o princípio da indução matemática, de onde surge o princípio da indução matemática. Esses axiomas foram estabelecidos por Giuseppe Peano, nascido em 1858 e falecido em 1932. São axiomas clássicos, conhecidos e importantes.
Um outro conjunto de axiomas conhecido são os axiomas de Euclides. Euclides viveu muito antes, né, entre 323 e 283 a.C., e nos escritos dele já encontrava-se esse conjunto de axiomas. Pode-se traçar uma reta passando por quaisquer dois pontos. Para cada segmento AB e para cada segmento CD existe um único ponto E, tal que B está no segmento AE e o segmento CD é congruente ao segmento BE. Terceiro, pode-se descrever uma circunferência com qualquer centro e qualquer raio. Quarto, todos os ângulos retos são congruentes. Quinto, por um ponto fora de uma reta pode-se traçar uma única reta paralela à reta dada. Veja que tanto nesses axiomas de Euclides quanto aqui nos axiomas de Peano, eu destaquei algumas palavras em azul. Essas palavras são palavras que a gente observa que Peano acreditava que as pessoas iriam intuir o que significava. Zero é um nome dado ao elemento, né, já que é a construção de um conjunto de maneira abstrata, então a princípio não é um número concreto. Número teria que ser definido, né, seria um conceito também a ser definido. O que é um sucessor? Né, o que seria o sucessor? Também precisaria de definição. Mas são termos que ele considera como de conhecimento comum. A mesma coisa acontece aqui com os axiomas de Euclides, né? Ele fala em traçar, ele fala uma reta passando por quaisquer dois pontos. A expressão passando lembra movimento e a reta de fato pode ser vista como algo estático. Então é uma expressão bem coloquial. Segmento precisaria de definição. Está no segmento, o que significaria isso matematicamente? Né? A expressão congruente precisa ser entendida para que se possa entender esses axiomas. O que é descrever uma circunferência? Né? Centro está associado ao conceito de ponto, raio está associado ao conceito de segmento. O que seriam ângulos retos? Então, são várias as perguntas que a gente poderia fazer para entender os axiomas. Então, a gente simplesmente aceita esses fatos como sendo intuitivos e como sendo verdadeiros para que se possa construir toda a teoria sobre ele. No caso, a geometria sobre os axiomas de Euclides e o conjunto dos números naturais sobre os axiomas de Peano. Uma axiomática mais moderna, a axiomática dos números reais, nesse caso aqui é a axiomática que define a soma dos números reais. Então a soma é definida dessa maneira, uma soma de um elemento x com um elemento y, que simplesmente pega esse par de elementos e leva no terceiro elemento. E ela possui essa axiomática, né? A soma dos números reais, ela é associativa, ela tem um elemento neutro, ou seja, um elemento que ao ser somado com qualquer outro elemento dá ele próprio. Ela tem um elemento inverso aditivo nesse caso, porque estamos falando de adição, ou elemento simétrico, ou seja, dado um elemento real, existe um outro elemento real, tal que x mais y, seja y mais x, e tanto faz no sentido ou no outro, isso dá como resultado o elemento neutro da operação. E ela também a adição dos números reais também é comutativa, né? X mais y é igual a y mais x. Então, considerando o conjunto dos números reais como um objeto abstrato, aqui está a construção da adição desse objeto abstrato, desse conjunto abstrato dos números reais. Bem, e por fim, falar sobre convenções matemáticas. Convencionar, criar uma convenção, é estabelecer dentro de um determinado contexto certas normas que posteriormente serão usadas. Ou seja, quando você está diante de uma situação que poderia ter dois usos diferentes, ou três ou quatro, você escolher um uso é convencionar, é escolher a maneira, uma regra que você vai utilizar dentro de um conjunto de regras possíveis. Então, por exemplo, a raiz do número real positivo, A, é definida como um número real positivo, R, tal que R ao quadrado é igual a A. Veja, eu destaquei a palavra positivo aqui, porque se nós pegássemos menos R ao quadrado,
também daria A. Mas aí a gente faz uma escolha. A gente escolhe dizer que a raiz quadrada do número A vai ser o número R positivo e não vamos aceitar o número R negativo. Bem, faltou a palavra quadrada aqui, né? A raiz quadrada do número real A, tá? Eu vou ajeitar isso depois. Bem, o número 0 é ou não um número natural? Novamente é uma questão de convenção. Se de repente você vai usar o conjunto dos números naturais para contar as coisas, para colocar índices, por exemplo, como acontece muito nos estudos de análise, então geralmente você tira o 0 dos naturais. Mas se você quer utilizar os naturais e você precisa falar da operação de adição, por exemplo, e quer olhar o 0 como o elemento neutro dessa adição, então é importante que ele entre os números naturais. O que importa é que na sua escrita ou na sua exposição, no seu trabalho matemático, você deixe claro qual é a abordagem que você está utilizando, qual a convenção que você resolveu usar. Bem, o fatorial de um número natural n é definido por, é o produto de n vezes n menos 1, vezes n menos 2, etc., até chegar no número 1, né? 3 vezes 2 vezes 1. Porém, essa definição não contempla o 0, né? Porque se eu pego o 0, já não dá para diminuir o 1, porque não seria mais um número natural. Então, por uma necessidade prática, ou seja, quando a gente vai fazer as contas, aparece o 0 fatorial, então a gente precisava escolher um valor para 0 fatorial, e aí, para que as contas funcionem bem, convencionou-se aceitar que 0 fatorial é igual a 1. Ao definir o nome de um polígono, é necessário estabelecer se está se referindo à região plana limitada pela linha poligonal ou a apenas a linha que delimita essa região. Por exemplo, a gente costuma dizer que a linha que delimita o círculo é a circunferência. Mas em muita literatura você vai encontrar o uso da palavra círculo se referindo única e exclusivamente à linha que delimita a região e dado um outro nome para a região, ou, vice-versa. Existem várias abordagens em relação a isso. Então, quando eu falo de um triângulo, eu estou falando dos segmentos que unem os vértices apenas, ou estou falando da região que é delimitada por esses segmentos. Isso faz diferença na hora em que você vai enunciar, por exemplo, uma pergunta. Você pode mandar alguém calcular a área do triângulo, e aí você estará pensando numa região, ou a região triangular, digamos assim. Mas para evitar ter que escrever longamente, né, calcule a área da região triangular definida pelos... basta dizer calcule a área do triângulo, facilita a linguagem e muitas vezes vale a pena facilitar essa linguagem. Terminamos por aqui. Tem bastante exercício nos capítulos 2 e 3. Espero que aproveitem, façam bastante exercícios para estarem prontos para os questionários que serão postados no Moodle depois. Obrigado.